Bom, um pedaço grande do livro, saboroso do livro, é a história do Rio de Janeiro dos anos 40 e 50, através dos olhos de um dos seus cidadãos mais ilustres. Dr. Walter faz sua rede de relacionamentos em Poços de Caldas, passa o tempo em Nova York, em estágio em bancos de Wall Street, depois no Rio de Janeiro, em pouco tempo ele ganha a Sociedade de Carioca, e com o amigo Aloysio Salles, Horácio de Carvalho, Homero Souza e Silva, ele se transforma no centro da vida social do Rio de Janeiro, no Copacabana Palace, depois nas boates. Eram nas boates que ocorriam os grandes negócios e as grandes operações. Então o Café Society aí do Rio é descrito em detalhes a partir dos olhos do Dr. Walter e de Elisinha Moreira Salles, a sua segunda esposa, que se torna uma das anfitriãs mais celebradas do planeta. Vai haver histórias bem interessantes sobre esse período de ouro do Rio de Janeiro. Um aspecto brilhante da carreira do Walter Moreira Salles foi a negociação da dívida externa brasileira com Getúlio, Juscelino, Jânio. E quando ele foi embaixador de Getúlio nos anos 50, 52, fez uma negociação que se tornou um clássico da diplomacia norte-americana. Quando ele volta como embaixador do Juscelino, com já sua segunda esposa, Elisinha Moreira Salles, a embaixada brasileira se torna um centro de intelectuais, artistas e empresários que se rivalizava com a própria Casa Branca dos Kennedy. E, aliás, o último Natal dos Kennedy, que não ocorreu, teria como convidados Walter Moreira Salles e Elisinho. Kennedy morreu um pouco antes. Mas esse relacionamento com artistas, empresários, esportistas foi mantido também no Rio de Janeiro. Bom, um dos episódios que narro nessa biografia de Walter Moreira Salles foi quando ele comprou o banco do Safras. Os Safras hoje são os mais ricos brasileiros, com uma fortuna que passa até do Jorge Paulo Lemann. Em 64 eles tinham receio de uma desapropriação, acreditavam naquele discurso do comunismo que vinha e venderam para o Dr. Walter. E logo depois veio o golpe de 64, eles eram muito ligados ao Goberito Couto Silva, inclusive enriqueceram com a possibilidade que o Goberi abriu de negociações de moedas que o Brasil tinha nas suas reservas aqui. E quiseram o banco de volta. E o Dr. Walter acabou vendendo o banco porque consultou Edmund Rothschild e ele lhe disse, olha, não é bom brigar com os Safras, que eles são muito intrigantes e têm muita influência na colônia judaica financeira aqui da Europa. Então o banco foi devolvido aos Safras. Um dos personagens mais intrigantes, mais interessantes aí dessa biografia de Moreira Salles é Aimée. Aimée era uma senhora que foi criada pela mãe para ser cortesã. Era do interior do Paraná, casou-se com Luiz Ildefonso Simões Lopes, que era um dos braços direitos do Getúlio, foi para o Rio de Janeiro, depois se tornou amante do próprio Getúlio. Getúlio narra em seu diário, mas sem mencionar o nome, e tem detalhes picantes do que aconteceu em Poços de Caldas lá, ela, amante do Getúlio, tendo caso com o piloto do Getúlio, futuro brigadeiro Nero Moura, e depois suas aventuras em Nova York, Paris, se tornando uma cidadã do mundo, uma das mulheres admiradas do mundo. E o Dr. Walter dizia, e a irmã dela era ainda mais charmosa. Essas histórias de corte e de namoros também ajudam a tornar o livro um pouco mais leve aí. Para os amantes da música, o livro ele traz informações muito interessantes sobre o ambiente de cassinos e tudo em Poços de Caldas, Rio de Janeiro, dos anos 30, e as aventuras do Dr. Walter com música. Ele tinha uma orelha de pau, realmente. Ele tinha boa noção para quadros, mas para música não tinha nada. Mas tinha um gosto muito seleto para as cantoras. Ele namorou Zirinha Camargo, uma cantora que sumiu no tempo aí, mas belíssima. Foi competidora da Carmen Miranda em determinados períodos. Namorou Aurora Miranda. E teve um caso mais célebre que eu soube por terceiros, depois ele me confirmou, que foi um flerte com Greta Garbo, que era o maior símbolo feminino daquele período. Essas partes ajudam a tornar o livro mais leve, mas traz informações relevantes sobre o que era esse mundo pequeno, e esse país pequeno, mas que pensava grande naqueles tempos.
Uma preocupação minha com a biografia do Walter Moreira Salles foi trazer o ambiente social de um país que era pequeno e pensava grande, até chegar a esse país que nós temos hoje, um país grande que pensa pequeno. Walter Moreira Salles foi uma espécie de barão de Mauá do século XX, e ele trazia a parte mais legitimadora do capital financeiro. Quando você tem grandes transformações tecnológicas, você tem setores que morrem, setores que nascem. E a grande dificuldade é como que você financia os novos setores. Ele sabia ganhar dinheiro, era um ganhador de dinheiro. Só que os recursos que ele levantava, ele aplicava em novos setores. Ajudou a desbravar a petroquímica, as refinarias, a parte de metais não ferrosos. Então, esse pioneirismo era de um sujeito que queria ser um grande empresário de um grande Brasil. Hoje em dia, você não tem mais essas figuras luminosas aí que a esquerda e a direita pensavam um Brasil grande. Na biografia de Walter Moreira Salles, será possível trazer algumas informações inéditas sobre a constituição do sistema financeiro internacional pós-acordo de Bretton Woods. Você vai ter informações sobre como que Sigmund Warburg, um banqueiro suíço promissor que se mostrava na época lá, ajudou a montar grandes operações para o Dr. Walter, e depois ele acabou constituindo o maior banco do período, que é a União de Bancos Suíços. Vai saber as aventuras de Edmund Rothschild, o mais bem-sucedido dos Rothschilds, que veio ao Brasil, quebrou a cara, e o Dr. Walter acabou recomprando os negócios dele pelo valor que ele aplicou, para que ele não saísse daqui, sua primeira aventura pessoal, com a pecha do fracasso. Essas e outras informações você terá nesse livro, Walter Moreira Salles, o banqueiro embaixador e a construção do Brasil.